Salve, irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um estudo bíblico, construindo um lar cristão. E hoje nós veremos um tema bastante polêmico, um tema bastante complicado de se abordar, mas que, pela graça de Deus, possamos aprender e crescer espiritualmente para que possamos viver de acordo com a sua vontade. Eu vou compartilhar aqui minha tela para que possamos, então, dar início à aula. Construindo um lar cristão, o propósito do sexo no casamento. Bom, a princípio, vamos ver algumas coisas interessantes, né? Primeiramente, quando o casal focaliza o plano de Deus e não o do inimigo para o sexo, experimenta a plenitude e pureza do relacionamento conjugal. Então, este aqui é um princípio a ser guardado, né? Nosso foco não deve estar na nossa satisfação, não deve estar simplesmente no ato, mas sim nos planos de Deus, no propósito de Deus para o relacionamento sexual. E assim nós experimentaremos uma plenitude e pureza do relacionamento conjugal. Objetivos deste estudo seria identificar alguns dos propósitos que Deus tem para o relacionamento sexual do casal, reconhecer algumas das estratégias do inimigo, Satanás, para estragar o plano de Deus e perverter a nossa sexualidade, refletir sobre as paredes de proteção do plano divino para a sexualidade e estabelecer alguns padrões de altruísmo em que cada um pense em primeiro lugar na satisfação e no prazer do outro. Então, já definimos alguns aspectos muito importantes, mas já vamos então nos aprofundar agora. O propósito do sexo. Perigo. O sexo, quando pervertido, leva a vidas arruinadas, a perda da dignidade, a culpa, ao ressentimento e até a morte. Então, sexo pervertido seria todo o sexo que não está de acordo com o propósito de Deus para o sexo. Então, Deus que criou o sexo e criou para um determinado propósito. Quando nós rompemos com isso para outro propósito qualquer, nós estamos caminhando em águas tenebrosas, caminhos terríveis aí que podem nos afastar completamente de Deus e trazer danos irreversíveis às nossas vidas. James Camp, um escritor cristão, ele disse o seguinte: a nossa sociedade, ao que tudo indica, está obcecada pelo sexo. Nem mesmo Freud conseguiria explicar. O sexo fora do casamento, a homossexualidade, a masturbação, o sexo em grupo, o estupro, a prostituição infantil, a pornografia são práticas cada vez mais aceitas em nossa sociedade. O sexo é utilizado na propaganda de automóveis, desodorantes, roupas e até mesmo adoçantes. É impossível você se aproximar de uma banca de jornal sem se constranger com um grande número de revistas pornográficas. A TV a cabo oferece canais exclusivos de exibição sexual e mais de 50% das informações disponíveis na internet baseiam-se em sexo. Então aí nós vemos grandes problemas que como a mídia, a grande mídia e a própria sociedade hoje bombardeia a questão do sexo livre, do sexo sem fronteiras, sem barreiras, dizendo que tudo que nós falamos aqui de sexo foi uma construção social. E isso é muito interessante nós observarmos quando se diz que foi uma construção social, porque o natural no ser humano é justamente este que nós acabamos de ler. É natural que os homens se entreguem às suas paixões. Então, um produto social em que envolve sexualidade e que é natural, construído pela sociedade, é esse produto que estão nos vendendo hoje. Um produto corrigido, delineado, que aponta para um propósito real, somente por uma transformação espiritual é capaz. Então, para que nós possamos entender qual que é o propósito do sexo,
nós temos que estar olhando para questões espirituais e não para as questões deste mundo. E assim nós podemos desconstruir a sociedade para construir um ideal divino, um ideal espiritual, e desconstruir a sociedade. Apesar de falarem que tudo isso é uma construção social, veja, construção social são coisas que são muito mais naturais ao homem do que aquilo que é impensável ao homem. O homem deixado às suas próprias, deixado por si mesmo para fazer o que bem entende, a situação do mundo seria completamente mais drástica. Mas Deus, pela sua graça, de tempos em tempos, faz com que homens se levantem, com que cultura se transforme e reflita um pouco mais da sua imagem, trazendo-nos então para o mais próximo dele. É a graça de Deus impedindo que os homens sejam tão ruins quanto eles poderiam ser. Mas estamos caminhando aí, ao olhar a nossa sociedade, para um caminho muito mais complicado, um caminho muito mais difícil, um caminho onde as pessoas estão cada vez mais se entregando às suas próprias vontades. Vamos ver o propósito do sexo, então, para o casamento. O sexo tem um papel estratégico no nosso mundo. Quando praticado dentro dos padrões e propósitos estabelecidos por Deus, leva à realização, à santidade e à glória de Deus. Para o mundo que deseja o sexo livre e irresponsável, egoísta e sem compromisso, tudo isso parece ser bobagem, percebe? É uma coisa, da onde que a gente tirou isso? Porque Deus revela aos corações de homens e mulheres que têm um compromisso com Ele. Tudo quanto fizerdes, diz lá em Colossenses 3:23, fazei-o de todo o coração como para o Senhor e não para homens. Então, aí até mesmo o sexo não se faz para agradar a esposa no sentido de, de no sentido físico da coisa, nem para agradar a si mesmo. E olha que quando faz para agradar a esposa ainda já é meio caminho andado, né? Quando faz para agradar o próximo, né? Quando faz para agradar o próximo já é meio caminho andado. Agora, quando faz para agradar a si mesmo, você está caminhando aí pelo caminho que todo mundo toma. Sexo é uma questão de satisfação particular. Eu preciso ser satisfeito. E nós vamos ver um pouquinho a respeito disso. Criação divina. Gênesis 1:27 diz, um texto que nós estamos olhando bastante nesse estudo, porque Gênesis é a base do propósito. Lá vai declarar todos os propósitos de Deus para nós, para a humanidade e para o mundo criado. Então, quando nós queremos saber o porquê de todas as coisas, nós corremos para Gênesis. E Gênesis nos diz que Deus criou Deus, pois o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Nós já vimos a respeito desse texto, mas nós vamos aplicar ele agora neste momento. Por isso, lá em Gênesis 2:24, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O próprio Jesus usa justamente esses dois versículos para explicar muitas coisas com relação ao casamento. E nós vamos fazer isso agora. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Homem e mulher foram criados para juntos em relacionamento refletirem a imagem de Deus. Assim como na Trindade, a união dos dois em uma só pessoa para refletirem a imagem de Deus, assim como na Trindade. A união dos dois em uma só pessoa reflete a unidade da Trindade. E aqui é muito interessante nós observarmos quando nós olhamos para essa palavra, uma só carne. Por quê? Porque em muitos momentos na Escritura você vai ver se referindo à carne como se referindo à pessoa. Então, o versículo está dizendo que por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só pessoa. Percebe como isso reflete, de certa maneira, o nosso três se revela em três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Que os três são uma única pessoa, que é o Deus, é o próprio Deus. Deus, né, que são três pessoas. Então, a Trindade aponta para uma unidade, é uma unidade. E o casal, a partir do momento que eles se casam, os dois se tornam uma unidade, uma só pessoa, refletindo então
a imagem do Criador. Imagem distorcida. O inimigo, então, isso você tem que ter gravado no seu coração. O inimigo deseja destruir essa imagem de Deus no homem. Por isso, ele tem um plano para a nossa sexualidade, um plano oposto ao propósito de Deus. Eu já mencionei em outro estudo, lá Apocalipse 12, 12, os dias de Satanás estão contados. Mas ele está aqui para atormentar e fazer o maior estrago possível. E ele não está preocupado com quem está no mundo. Ele não está preocupado com quem está fazendo a coisa errada. Muitas vezes a gente acha que é com eles que Satanás está lá para atormentá-los. Não, ele não precisa se preocupar com eles. Ele precisa se preocupar com quem é crente. Então é atrás de nós que cremos em Deus, que queremos agradá-lo, e que ele quer distorcer esta imagem para que aqueles que não são crentes possam olhar para você e falar assim, olha lá, tá vendo o que o crente está fazendo? É crente, mas é igual a nós. Esse é o propósito de Satanás. É tão torto quanto eu. Então, aberrações sexuais representam uma forma rápida de sujar a imagem de Deus no homem. Fundamentar o relacionamento íntimo. E aqui é algo muito interessante. Nós temos o costume, né, de rotular as coisas ruins. Então, prostituição é ruim, homossexualidade é ruim, né, pedofilia é ruim. Tá bom, essas coisas todas são ruins. Mas veja, isso tudo está focado na satisfação pessoal. E eu preciso ser satisfeito sexualmente. E é daí que surgem, então, estas coisas, essas aberrações. Então, fundamentar o relacionamento íntimo no sexo é construir a casa sob areia. Ou seja, se o sexo for a base para que o meu relacionamento seja bom, para que tudo seja bom no meu relacionamento, eu estou construindo uma casa sobre a areia. Qualquer tempestade, ela vai abaixo. Então, perceba que quando nós falamos aqui que serão os dois uma só carne, é um erro você interpretar esta passagem como sendo algo, como sendo se referindo ao relacionamento sexual. Essa passagem não se refere ao relacionamento sexual. Dentro desse ser uma só pessoa, muitas outras coisas estão incluídas lá. Tem o diálogo, a intimidade, a falta de barreiras criadas entre nós, a sinceridade naquilo que fala, o propósito de viver um para o outro, totalmente, totalmente dedicado ao outro. Todas essas coisas e o sexo, todas essas coisas exercem igual valor dentro do ser uma só pessoa. Não é só o sexo, não é o que determina todas essas coisas. Né? Eu ia conversando com a minha esposa e nós estávamos falando justamente disso. Imagina no caso em que um casal sofreu um acidente ou ficou de cama, tem lá algum tipo de problema que invalida a pessoa em diversos sentidos. Então, aquela pessoa que está fundamentada no relacionamento íntimo, no seu relacionamento íntimo, no sexo, o que vai acontecer? Bom, isso aqui virou um peso para mim, eu vou procurar minha satisfação fora. Mas quando meu relacionamento, ser uma só pessoa, minha intimidade, meu relacionamento íntimo envolve diversas outras coisas, eu vivo para aquela pessoa que está precisando de mim mais do que nunca agora. Então, o relacionamento é fortalecido por uma perspectiva correta. Se você colocar somente em uma dessas coisas, estou falando do sexo, mas pode ser outros aspectos que envolvem o relacionamento, você vai ter problemas. Então, o porquê de tudo, né? Aquilo que envolve a pessoa, o relacionamento, o diálogo, a intimidade no sentido de não ter barreiras, de poder falar aquilo que é necessário, de expor sem medos, né? Tem pessoas que têm medo de se expor para o outro, achando que o outro vai usar isso contra ele, sem fazer isso. É o compromisso, é a dedicação total, né? Em você não vive mais para você mesmo, mas vive em função do outro, e o outro da mesma maneira. Mesmo que o outro não viva, você vive. Então, há um compromisso aí, né? Quando a gente fala do relacionamento de Cristo com a igreja. Nem sempre, nunca
O relacionamento de Cristo para conosco vai refletir o nosso relacionamento para com Ele. Mas isso não diminui. O fato de nós não correspondermos ao amor de Deus, de Jesus Cristo, não diminui o amor dele por nós. Então, aprendemos com Jesus Cristo a respeito disso. Então, fundamentar o relacionamento íntimo no sexo é construir a casa sobre a areia. Em Provérbios 5, 7 e 23, nós não vamos lê-lo aqui, mas acompanhe aí, abre a sua Bíblia em Provérbios 5, do 7 a 23, e eu vou pontuar algumas coisas e você pode grifar aí nas escrituras, aí na sua Bíblia, para que fique bem gravado, e nós vamos ver algumas questões bem interessantes. O capítulo todo vai trazer diversas advertências a nós com relação à sexualidade, e nós vamos chamar a atenção a alguns deles aqui, neste momento. Então, pausa o vídeo, pegue sua Bíblia, traga um lapiseira, um lápis, para você poder grifar aí os textos, e então dê play e continuaremos o nosso estudo. Então, vamos lá. Provérbios 5, do 7 a 23, no versículo 8, vai falar porque nós temos que fugir da imoralidade sexual. Tudo aquilo que possa nos atrair para alguma questão sexual, nós devemos fugir daquilo que é imoral, ou seja, daquilo que a Bíblia não permite. Todo tipo de relacionamento sexual que a Bíblia não permite, ele é imoral. Qual que é o relacionamento sexual que a Bíblia permite, Arthur? Bom, o relacionamento sexual permitido pela Bíblia é aquele relacionamento sexual que acontece entre um homem e uma mulher casados. Então, dentro deste padrão estabelecido por Deus, o sexo é legal, moral e útil e para o prazer do homem e da mulher. Ouvir a instrução dos pais e ensinar os filhos, ou seja, devemos ouvir o que os nossos pais têm a dizer a respeito disso e devemos também ensinar os nossos filhos a respeito. Devemos reconhecer a realidade da tentação sexual e os resultados desastrosos da promiscuidade, lá do versículo 9 ao versículo 13. Então, reconhecer a realidade da tentação sexual é muito importante. Quando a gente acha que não, essas coisas não acontecem, nós estamos nos expondo a cair nessa tentação. Reconhecer a tentação é o que me faz fugir disso daí, que me dá força para poder estar atento com o que está acontecendo e poder fugir. Lembrando que estas questões sexuais nem sempre elas surgem de uma hora para outra. Elas são sutis muitas vezes. Às vezes uma amizade na empresa, às vezes um relacionamento de íntimo maior com uma pessoa do mesmo sexo, no sentido de se abrir, de conversar, de ser amigos mesmo. Em determinado momento, isso se transforma e você já caiu no pecado. Por isso, estar atento à realidade da tentação sexual para que você possa tomar as providências para evitar que qualquer deslize aconteça é fundamental. E os resultados desastrosos da promiscuidade, que são diversos nela, é um caminho que nos leva à miséria, porque o sexo domina a pessoa. Então, tem que tomar muito cuidado dentro desse aspecto, reconhecendo a realidade e os resultados desastrosos. Achar satisfação e alegria na exclusividade do sexo matrimonial. Isso é muito importante. A minha satisfação e a minha alegria deve estar na exclusividade do sexo matrimonial. E quanto mais as pessoas que estão casadas há muito tempo, que tenham uma vida íntima, íntegra e uma conversa constante dos cônjuges, onde os cônjuges têm uma intimidade, um relacionamento bem envolvido um com o outro, onde um vive para a satisfação do outro, está sempre preocupado nas necessidades e tudo mais, com certeza você vai achar satisfação e alegria nessa exclusividade, porque cada um conhece mais um do outro e conduz todos esses momentos para algo que se torne muito mais agradável do que momentos avulsos e aleatórios que possam existir. Andar na presença de Deus, lembrando-nos da sua onipresença. Então, nós estamos, tudo que nós estamos fazendo na presença do Senhor. E Ele está presente o tempo todo, sabendo exatamente o que você, até mesmo o que você pensa.
Por isso que ele fala, né? Jesus diz que se você olhar com um olhar impuro para uma mulher, você já pecou contra ela. Então, percebe aí como é muito sutil o pecado e nós devemos estar atento em oração para que Deus preserve as nossas vidas e que pela graça possamos andar e resistir e fundamentar o nosso relacionamento naquilo que é o ideal de Deus. Em 1 Coríntios 7, de 3 a 5, nós vamos ver algumas coisas bem interessantes também. Ele vai dizer o seguinte: marido, conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Eu já imagino, conforme eu estou lendo aqui, você já pensando em diversas coisas na sua cabeça com relação a esse versículo. E é natural, muitas vezes, muitas pessoas entenderem esta parte. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Usar este versículo com o propósito de forçar o outro a dar aquilo que você deseja. Principalmente homens aí, né, que acabam abusando da sua força e agindo até mesmo de maneira violenta, como se a mulher tivesse a obrigação de satisfazê-lo. Se não prestar atenção no que está acontecendo no versículo, muitas pessoas vão justificar com este versículo mesmo as suas atitudes. Mas o versículo não fala de si mesmo. O versículo está chamando a atenção para a necessidade do outro e não para a sua necessidade. Então veja, o marido, veja, conceda à esposa o que lhe é devido. Você está pensando nas necessidades da esposa e não nas suas necessidades. E também, semelhantemente, a esposa deve estar atenta às necessidades do marido, né? Semelhantemente, a esposa ao seu marido, por causa da falta de controle que existe um no outro, para que em união com outros, estejamos trabalhando para o auxílio um do outro, para estarmos unidos um com o outro, em satisfazer o outro, e não em satisfazer-me a mim mesmo. Então, vamos lá. O texto está falando da necessidade do outro. Maridos, olhem, estejam atentos, estudem a sua mulher, saiba exatamente o que se passa e como as coisas estão acontecendo para que você possa suprir as necessidades das suas esposas. E mulheres, igualmente, estejam atentas, não às suas necessidades, mas às necessidades do seu marido, para que não venha cair em tentação, né? Para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então aqui tem muita coisa e nós vamos falar muito, tudo que nós vamos falar daqui para frente está baseado neste texto e nós vamos ver algumas coisas que vão nos auxiliar a ter um casamento, um relacionamento melhor. O bem do outro. Então, ambos devem ser sensíveis às necessidades e desejos do outro. O corpo de cada um pertence ao outro. A privação leva à tentação. Então, privar o outro vai levar à tentação. Tem gente que usa até chantagem para dominar o outro, usando justamente o relacionamento sexual como forma de chantagear e de obter do outro alguma coisa. Esse tipo de privação é pecaminoso e nós vamos falar um pouquinho mais para frente, mas a privação leva à tentação. Privações. Quando que nós devemos ter privações? Quando que devemos nos privar do relacionamento sexual no casamento? Deve haver consentimento mútuo. Deve ser por um tempo limitado. E deve ser por um propósito espiritual. Então, assim, é por consentimento mútuo, mas não tem um tempo limitado? Esquece, está errado. Tem um consentimento mútuo e tem tempo limitado, mas não é por um propósito espiritual? Esquece, está errado. Tem tempo limitado,
Tem propósito espiritual, mas não tem consentimento mútuo, esquece, está errado. Essas três questões devem ser verdadeiras para que haja privações. Tem consentimento mútuo? Verdadeiro. Tem. Tempo limitado? Verdadeiro. Tem. Propósito espiritual? Verdadeiro. Ok. Privações. Podem privar. Podem se privar. Pronto. Mas que não seja por muito tempo, né? Recomeço de intimidade conjugal. Então, às vezes, o casal, por algum motivo, às vezes excesso de cuidado com os filhos, às vezes excesso de trabalho, às vezes algum problema, algum pecado que acabou afastando os dois e agora estão tentando se ajeitar, só que uma das partes olha para o outro e não sabe exatamente como, não sente mais nada pelo outro. Esse recomeço de intimidade conjugal também é um período de privações até que todas as coisas se alinhem, se consertem. Nesse sentido, é sempre bom procurar um conselheiro bíblico que possa te orientar a seguir os passos, orientar o casal para restabelecimento do ato. Então, as privações devem existir, mas elas devem existir dentro de alguns parâmetros e, em alguns casos, é necessário de auxílio. Avaliação. Então, vamos avaliar alguns aspectos bem interessantes e você responda aí de casa o que vocês acham, se deve privar ou se não deve privar. Bom, o marido é engenheiro e ele é convocado para construir estradas novas em Angola. Ficará longe da família por 2 anos, mas com um aumento salarial significativo. O que você acha? Esse marido deve ir ficar 2 anos fora, privados do ato sexual entre marido e mulher, entre o casal? O que vocês acham? Deve ficar fora ou não? Vamos aplicar a regrinha? Então vamos lá. Tem consentimento mútuo? Vamos supor, a esposa concordou. Não, vai sim. Vai que vai ser bom. Tem tempo determinado? Tem. Quanto tempo? 2 anos. Lá nós vimos que Paulo falou que não seja não por muito tempo, não é verdade? Então, 2 anos, eu acho que é muito tempo aí para ficar afastado um do outro, né? E qual que é o propósito? O propósito é espiritual? Não. O propósito é um aumento do salário significativo. Então, veja, qual que é a sua resposta diante disso? Você tem um verdadeiro, eu colocaria que 2 anos é um falso e colocaria ali que o salário não é por um motivo espiritual, então é falso também. Logo, este casal não deve, então, se privar. Eles devem escolher por ficarem juntos. Veja, eu estou usando uma regra bíblica que Paulo colocou lá em 1 Coríntios. Então, uma instrução que, com certeza, vindo de Deus, é melhor para as nossas vidas. Dinheiro nunca vai resolver a solução e os problemas que esse período de longe pode trazer, pode acabar com tudo isso. Outro caso bem interessante. A esposa enfermeira ofereceu-se como voluntária para participar de uma viagem missionária pelo interior durante 3 semanas. E aí, vamos aplicar a regrinha? Então vamos lá. Tem consentimento mútuo? Não fala no texto, né? Então vamos supor que sim, né? O marido concordou com ela. Não, acho que é uma boa, vai sim, vai ser útil. Mas vamos analisar outra questão? Tem tempo limitado? Tem, durante 3 semanas. 3 semanas é um razoável aí, tempo razoável. Tem propósito espiritual? É uma viagem missionária em que ela, como enfermeira, vai auxiliar índios, ribeirinhos, outros lugares aí. Aqui no caso é bem interessante, que é bem pelo interior. Então, está bem determinado todas as coisas, só falta o quê? O consentimento do marido que não está aí. Então, se o marido falar não, não pode. Você já tem um falso.
Se o marido falar sim, todos são verdadeiros, todos estão ok ali, pode ir tranquilamente. Veja, não tem porquê impedir. No final de 3 semanas estão juntos, foi um período espiritual, então é bem interessante aí. Nós temos aí a questão de conseguir tomar uma decisão baseada naquilo que a Bíblia está dizendo. A esposa perdeu um pai num acidente trágico e pede ao marido um tempo sem sexo para se recuperar da perda. Vamos dificultar um pouco aí o raciocínio. O que vocês acham? Deve, não deve? A mulher ela tem que entender as necessidades do marido e pronto. Lembrem-se, a aplicação do texto faz com que eu olhe as necessidades da minha esposa. Logo, este é um momento trágico. A mulher tem um período de luto. Qualquer pessoa passa por um período de luto. E esse momento é um momento em que nós não temos motivação, não temos nada que possa nos levar a tal ato. Então, a compreender as necessidades da esposa aqui e compreender esse período de luto é muito importante. Fortalece o relacionamento, está atento às necessidades dela, que não é sexuais no momento, são outros, em que você deve estar ali para ajudar, tanto o homem quanto a mulher. Então, preste atenção. Neste sentido, há outras coisas envolvidas que vão influenciar definitivamente no relacionamento, que devem ser observadas, e como eu não estou procurando relacionamento para minha satisfação, e eu quero satisfazer a ela, por que eu vou? Eu vou tranquilizá-la com relação a ela se sentir obrigada em querer satisfazer a minha necessidade. E com certeza, quando você fizer isso pensando no próximo, no momento em que as coisas melhorarem, imagina a alegria de saber que você esteve do lado o tempo todo no momento mais difícil da sua vida. É recompensador. Então, estejam atentos às necessidades do próximo. Esta é sempre o segredo, essa é sempre a forma correta de se agir. Nasceu o primeiro filho do casal e a esposa diz que tem trauma do ato sexual. E agora? Vamos lá. Tem consentimento do marido? Não, né? Não é algo assim, não foi um luto, né? O filho nasceu, é um momento até de alegria e tudo mais. Segundo, é por pouco tempo. Veja, um trauma, você não tem um tempo. Não tem um tempo determinado, simplesmente ela não quer, ela está traumatizada. Então, você é por um problema espiritual? Também não é por causa de um problema espiritual. Este é o caso certo, o caso que é certeza que você deve vir à presença de um conselheiro bíblico para poder auxiliar no que for necessário. Veja, eu estou falando de conselheiros bíblicos. Eu não estou falando de psicologia e psiquiatria. Porque nós entendemos que a Bíblia tem todas as respostas capazes de auxiliar naquilo que for necessário. Esse tipo de aconselhamento é feito sempre entre os aconselhandos, o casal, junto ali, diante do conselheiro. Caso seja necessário tratamentos separados uns dos outros, o conselheiro nunca deve fazer o aconselhamento da mulher sozinho. No meu caso, por exemplo, tem alguns conselheiros bíblicos que chamam um conselheiro bíblico para não ficar sozinho na sala com a mulher. Mas no meu caso, eu levo a minha esposa para que ela possa auxiliar, estar presente ali, principalmente como uma mulher, uma figura feminina, para tranquilizar um pouco aquela mulher diante de situações tão complicadas que serão abordadas. Mas, veja, o trauma é um trauma, ele deve ser resolvido, né? Alguma coisa aconteceu, vamos entender o que está acontecendo, vamos auxiliar você a passar por este trauma, para então você possa restabelecer a sua vida e o seu casamento, né? E a intimidade com o seu marido, ou o caso do marido com a esposa. Então, precisamos conversar. Então, este é um caso típico, que nós não temos a resposta ali naquela passagem, porque todos eles são não, na verdade, necessidades, tem que estar atento à necessidade um do outro. O marido tem que ser
tem que ser compreensível com relação a esse trauma, contudo, não significa, tá bom, então deixa para lá, você está com trauma, fica aí o trauma da vida inteira. Não, procurem um conselheiro bíblico e, com certeza, temos muito como ajudar nesse sentido. Precisa de treinamento para tratar deste assunto, por isso, conselheiros bíblicos é importante que se procure. Né? Marido e esposa trabalham longas horas e ambos parecem ter perdido o interesse pelo relacionamento conjugal. E aí? Há consentimento? Sem querer, parece aí que ambos já nem ligam mais. Há um consentimento, sim. É por pouco tempo? Não. E aí parece que já foi muito tempo. Chegou nesse ponto aí já há muito tempo. É por interesse espiritual? Também não. Então, tá errado. O que nós precisamos aqui? Outro caso que é necessário trazer para o conselheiro bíblico. Se você conhece gente que está nessa situação, se você está nessa situação, procure um conselheiro bíblico. Venha nos procurar, nós vamos sentar, nós vamos conversar. E isso é um dado muito interessante. A grande maioria dos problemas sexuais são relacionados a outros fatores que não tem nada a ver com o físico. Tem a ver justamente com alguns problemas que foram se acumulando durante a vida que fez com que você abandonasse isso daí. Isso se já não tiver outros problemas envolvidos, pecados envolvidos aí, a ponto de que ambos estão tendo problema, se afastaram completamente um do outro porque estão se relacionando com outras pessoas e por algum motivo ainda vivem nesta situação. Então, se encontra, né, chegar a esse tipo de situação também uma situação para ser levado diante de um conselheiro bíblico para auxiliá-los. Chantagem. Chegamos aqui a um caso muito comum, né? Muitos casais usam o sexo como arma. Quem usa essa arma está dando um tiro no próprio pé. Não é verdade? Vocês não são os dois, uma só carne, uma só pessoa. Essa união ela tem que ser verdadeira. E no momento em que você faz isso, usa o sexo como uma arma, você está dando um tiro no seu próprio pé. E isso é muito mais grave, porque a partir do momento que você está barganhando e usando o seu corpo para isso, você está prostituindo a si mesmo. Então, isso significa prostituir um dom de Deus para fins egoístas. Você não está pensando no outro, você está pensando em si mesmo, em obter vantagens. E isso é prostituição. Você está se colocando, mesmo dentro de um casamento, se está se prostituindo. De igual modo, chama atenção aos homens, né, com relação, normalmente escuto mais essa questão da chantagem vindo da parte da mulher. Eu nunca escutei isso vir da parte do homem. Mas em contrapartida, o homem, ele acaba fazendo algo que é tão terrível quanto a prostituição ou até mais, que é no caso de ele entender que a mulher tem que suprir as necessidades dele e acaba forçando, cometendo um estupro dentro da própria casa, dentro do próprio casamento. Então, esteja atentos aí. Nós vivemos para a necessidade do outro e não para a minha necessidade. O sexo não é o meu prazer, é para o prazer do próximo. Nós vimos bem claro ali Paulo falando com relação a isso, para que possamos ter um casamento abençoado para a glória de Deus. E fazendo isso dentro do casamento, seguindo, entendendo ali a necessidade do outro, entendendo Deus, o que Deus quer da sua vida com relação ao sexo, e entendendo que o sexo é bom. Há umas linhas teológicas ali, algumas pessoas que vêm de movimentos teológicos que dizem que não é bom. O sexo nunca foi ruim. Deus nunca tratou o sexo como sendo algo ruim. Pelo contrário, foi o próprio Deus que fez e ele é bom. Então, usá-lo da maneira, com os propósitos estabelecidos por Deus, glorifica o nome de Deus. Une o casal numa só pessoa, reflete a imagem de Deus e assim traz prazer a nós. E nós, sem contar que é por meio dele que nós fazemos outras criaturas, os nossos filhos, que também são a nossa imagem
e também a imagem de Deus, para espalhando aí a imagem de Deus pelo mundo. Então, nós vemos aí os diversos propósitos de Deus para o casamento, para a sexualidade, vendo que ele é bom, vendo os perigos que envolve isso, como Satanás quer destruir o casamento e eles querem criar aberrações, por isso cuidado, fuja destas coisas e fortaleçam o casamento de vocês seguindo estes passos, procurando sempre estar atento às necessidades uns dos outros. No plano de Deus, o sexo exige trabalho e esforços de ambos, marido e esposa, e não egoísmo, em que cada um busca seus próprios direitos, seu prazer. Isso é egoísmo. Buscar os seus próprios direitos, meu corpo, minhas regras, é egoísmo, né? Se o outro, então, é viver para o outro, é um ato altruísta de se entregar totalmente para o outro, não estar preocupado consigo mesmo. O homem deve estudar a esposa, o que ela gosta e não gosta, e como ela quer ser tratada. Ao mesmo tempo, a mulher deve entender as lutas que o marido enfrenta na área sexual e trabalhar para ajudá-lo a manter uma vida pura. Quando ambos têm em mente o propósito de Deus para sexo, quando estão cientes dos perigos que os cercam, estão prontos para uma vida sexual abençoada por Deus pela sua graça e para a sua glória. E é isso. Essa é a nossa aula, a intimidade fundamentada, e aqui a gente muda, né? A intimidade fundamentada na glória de Deus é uma casa construída sobre a rocha. Pode vir a tempestade que for, e essa casa estará firmada e estabelecida. Temos aí aspectos muito importantes para a sexualidade do casamento. Espero ter respondido a boa parte das perguntas. Caso tenha alguns desses problemas que nós vimos aí no vídeo, procure a mim, procure um conselheiro bíblico da sua região, procure uma igreja que tenha um conselheiro bíblico, pode perguntar nesses termos mesmo, para que aquela pessoa que foi instruída para isso possa auxiliar a sua vida e restabelecer o seu casamento de maneira a glorificar a Deus e trazer intimidade dentro do seu casamento. Que Deus os abençoe. Até o próximo estudo, se assim Deus permitir.